Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 22. Em face destas palavras de Maria, no versículo 34. Como sucederá isso se não conheço o homem? Qual a significação da resposta do anjo? O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Superior enviado anunciava assim a Maria que seus olhos se abririam e que ela compreenderia um mistério que lhe parecia então impenetrável. Efetivamente, mais tarde, a tempo e a hora, Maria, a exemplo dos homens e sob a inspiração dos Espíritos do Senhor, atribuiu à ação divina, como convinha que o fizesse, aquela obra que lhe fora anunciada, tendo em vista as palavras do anjo a José. Aquele que nela se gerou foi formado pelo Espírito Santo. Ela então percebeu a missão especial que Jesus ia desempenhar. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Tem se perguntado o que significavam estas palavras, a sombra do Altíssimo? E como podia essa sombra fazer que Maria concebesse e desse à luz um filho? A interpretação foi dada falsamente, de um ponto de vista material. Com aquelas palavras, o Espírito objetivava tranquilizar a Maria, que na sua condição humana se atemorizava ante a ideia de ficar a sua vida maculada por uma concepção ilegal aos olhos dos homens. Eis porque aquele que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Estas palavras confirmam o que acabamos de dizer. Aquele que de ti há de nascer por obra do Espírito Santo será chamado o Filho de Deus. Esse título, segundo o Espírito, em espírito e verdade, só se aplica a Jesus em consideração à sua pureza, e todos vós podeis conquistá-lo. Do ponto de vista humano, ele serviria para que os homens se elevassem a seus próprios olhos, para que compreendessem o amor de Deus. De fato, não havendo divindade a que não se oferecessem sacrifícios sangrentos, qual não devera ser, aos olhos dos homens, a grandeza de um Deus que não se contentava senão com o holocausto do seu Filho bem-amado e único, relativamente a vós outros? E qual não devera ser, aos olhos desse Deus, o valor dos homens, uma vez que para os resgatar era indispensável tal sacrifício? Homens, não esqueçais que éreis criancinhas e que quase ainda o sois, que a cada época se deve falar a linguagem conveniente para ser-se compreendido e, sobretudo, escutado. Não vos deixeis desviar pelos filósofos sem filosofia, que, não compreendendo os meios transitórios e necessários da revelação, empregados para a efetivação do vosso progresso, negam a realidade e o objetivo das manifestações espirituais, manifestações que, em obediência à vontade do Senhor Supremo, se hão produzido e se produzem para o fim de preparar a vossa regeneração e se produzirão ainda para realizá-la. Eles são instrumentos, preparam os caminhos sem o saberem e muitas vezes sem o quererem. A estrada se achava impedida. Eles removem os materiais que a obstruíam.
Nós construiremos um edifício que o homem não tentará destruir, porque nele encontrará a paz, a esperança, a felicidade. Número 23. Qual a significação das seguintes palavras que o anjo dirigiu a Maria, conforme o versículo 37? É que nada será impossível a Deus. Elas referem-se do ponto de vista espiritual à manifestação, ao aparecimento de Jesus. Do ponto de vista de Maria, ao que ela considerava um milagre, isto é, um fato impossível. Número 24. Como devem ser entendidas estas palavras humanas, tantas vezes repetidas? Nada é impossível a Deus. Deus, só e único princípio universal, só e única potência criadora na imensidade, no infinito, é imutável e eterno. Ele tudo previu, tudo quis e tudo regulou desde toda a eternidade. Assim, tudo emana da sua vontade e nada se realiza sem a sua permissão. Não há acaso nem milagre. As palavras humanas acaso e milagre não têm para Deus sentido. Deveis considerá-las apenas como exprimindo a ignorância dos homens quanto às verdadeiras causas dos fenômenos e dos fatos, devidos sempre a uma aplicação das leis universais, naturais e imutáveis, a ação dessas leis ou a apropriação delas aos diversos planetas sob a ação espiritual. As palavras humanas possível e impossível são igualmente como estas outras espaço, tempo e duração, desprovidas para Deus de significação. Só tem sentido para as criaturas na vida e harmonia universais, por causa e em consequência da ignorância e da incapacidade dos espíritos encarnados, ignorância e incapacidade resultantes da carência neles de elevação moral e intelectual, de conhecimento científico das leis universais, dos poderes do espírito, da ação e dos efeitos espirituais nos limites dessas leis e sob a vigência delas. Não há contingente nem facultativo sob a ação espiritual com relação ao que é físico. Os efeitos são todos os mesmos e se sucedem regularmente. Tudo é imutável na natureza. Apenas nem tudo está ao vosso alcance. Se à vossa inteligência, como à vossa vista, causam espanto muitos dos efeitos que uma e outra percebem, é simplesmente por lhes serem novos esses efeitos. Todos eles, porém, estão na ordem da natureza. Vós é que não vos achais ainda em estado de os apreender. Somente o que é moral e intelectual é contingente e facultativo sob a ação espiritual e por ato do livre-arbítrio dos encarnados, mas sempre nos limites das provações por que devam passar, a título de expiação. O espírito, porém, encarnado ou errante, nada pode fazer nem produzir senão pela simples aplicação das leis universais, naturais e imutáveis, ou pela apropriação delas ao meio onde os efeitos se operam. Unicamente nos limites e sob a ação de tais leis é que entre vós e em consequência da vossa ignorância tomam o nome de milagres as suas aparentes derrogações, que entretanto não passam de aplicações desconhecidas para os homens das mesmas leis, de efeitos dessas aplicações apropriadas às leis ao vosso planeta. Não há nada sobrenatural, tudo emana, por toda parte e sempre,
da vontade imutável de Deus, conforme as leis universais, naturais e inalteráveis por Ele estabelecidas desde toda a eternidade, e que desse modo participam da sua essência mesma. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.